Olá, eu sou o Prefeito Vivaco. Durante 8 anos eu comandei o podcast da Cidade Gamer, mas a chegada do meu filho Antônio e o novo emprego me obrigaram a parar. Mas eu não consigo ficar longe nem muito tempo sem gravar. Eis que surge o Pause pro Café, um podcast gravado na minha pausa do café para você ouvir no seu coffee break. Então, me empresta uns minutinhos do seu dia que eu quero conversar de games com você. Meu aniversário de 10 anos estava chegando e meu pai fez uma promessa: um cartucho do NES no lugar de 3 presentes de fim de ano. Entendam, até o videogame entrar na minha vida, o que eu fazia era ganhar um presente em outubro, no Dia das Crianças, em novembro, no meu aniversário, e finalmente um presente em dezembro para o Natal. Eram sempre complementares e não 3 grandes presentes. Abrir mão de 3 presentes, 3 mimos por um jogo, pois para mim aquilo, naquele momento, era minha vida. Só que tínhamos um problema. Brasília, em 1990, não tinha um camelódromo como a Feira dos Importados de hoje. Só haviam feiras ilegais que mal traziam coisas da Nintendo pra cá. Diferente da Tectoy, que já colocou as fitas do Master em cada Mesbla Map em Jumbo Eletro, achar fitas da minha caixinha cinza se mostrou um verdadeiro desafio. Eis que um dia fomos na locadora Balcão dos Sonhos, e meu pai perguntou para o dono: "Vocês não vendem fita pro Nintendo?" Era assim que meu pai chamava, com um N a menos. Doía um pouco aos ouvidos e dói mais ainda ler hoje em dia, ainda mais sublinhado pelo corretor ortográfico. Mas eu achava maneiro por ele se interessar de alguma forma. Eu me lembro até hoje disso. O atendente respondeu com um firme sim e falou: "Os jogos deste laudo do balcão estão para venda." Meu pai se prontificou, me levantou e me colocou em um banquinho de madeira, segurando próximo a ele, para que eu não me jogasse no balcão de vidro. Lá fiquei, vidrado com as possibilidades. Muitos jogos estranhos que só me lembrei quais eram quando vi as caixas como adulto na internet. Mas 2 jogos me marcaram muito. Eram eles Super Mario Bros 3 e De Volta para o Futuro 2 e 3. Aquilo me abalou. Um jogo de 2 dos meus filmes favoritos. Meu novembro acabou de ficar mágico. Lacrado no plástico, lá estava, em frente do DeLorean, a mais imponente máquina do tempo do século XX, na capa de um jogo do meu videogame. Mas é aí que mora o perigo de um jogo de filme, do produto licenciado. Você mexe com o sentimento gerado pela outra mídia. Na minha cabeça, eu andaria de skate voador, bateria em punks do futuro, me aventuraria a bordo de um trem super veloz, montaria cavalo e teria duelos ao entardecer. Na minha cabeça de 10 anos de idade, eu iria jogar os filmes na minha casa. Que chance o Super Mario Bros 3 teria? Se precisou de 3 jogos para ficar bom, não merece uma chance. E com esse pensamento, peguei a caixa com os dizeres Back to the Future 2 and 3, abracei contra o peito e saltitei ali na locadora, enquanto meu pai preenchia o cheque para pagar o jogo. Anos depois tentei descobrir quanto meu pai pagou por esse meu devaneio, mas nunca descobrimos. Essa é também a primeira vez que me lembro de ter tido o famoso motion sickness. Algo parecido com labirintite, pois cada vez que eu tentava ler a capa do jogo no caminho de volta para casa, no Fusca marrom do meu pai, eu sentia que ia vomitar. Então me poupei mexendo nas costuras do banco de trás do carro. Me concentrar em algo que não tivesse palavras diminuía o meu enjoo. Chegamos em casa e a ansiedade poderia ser cortada com um sabre de luz, pois eu ainda tinha que almoçar e como eu estava enjoado por causa da viagem de carro, a fome não veio. E meu pai achou que era manha para eu não comer e ir jogar. Mal sabia ele que se eu sentasse na frente da TV enjoado, eu ia ficar tonto. Então almocei bem devagar e me planejei conforme a rotina de meu pai, em uma casa que só tinha uma TV. Ele ia almoçar, assistir o Esporte Espetacular e ir tirar a sua soneca de sábado. E foi exatamente o que ele fez.
O Nintendo não tinha a famosa chave TV videogame, então eu só precisava abrir a caixa da fita, assoprar, o que descobri ser errado bem mais tarde, e ligar o Nintendinho. E foi exatamente o que eu fiz. Os momentos seguintes foram bem estranhos, algo não parecia certo ali. Até então, dono de 2 jogos, Mega Man 2 e Super Mario Bros., eu achava que havia algo de errado com o meu De Volta para o Futuro. Depois de 30 minutos jogando, as ideias mais absurdas passavam por minha mente. Talvez estar empolgado demais e não ter escovado os dentes possa ter contaminado meu sopro, e lá fui eu escovar os dentes com Colinos Star Gel. Voltei, desliguei o videogame, abri sua tampa, empurrei para baixo o cartucho e ele subiu graças ao inventivo sistema de molas. Puxei o cartucho, enchi o pulmão de ar e assoprei. E agora, com as estrelas da pasta de dente ao meu lado, coloquei a fita de volta e liguei o console. Voltei a jogar, mas nada mudou. O jogo era ruim. Talvez você viu a cena descrita anteriormente com seus próprios olhos. Ou, na sua visão, você meio que me assistia de longe, como em ângulos de um filme. Ou talvez tenha se visto na história. Afinal, nosso cérebro completa as informações que nos faltam e, como há uma chance de você não saber como eu era aos 10 anos de idade, é comum a sua mente projetar você neste conto. Talvez a sonorização desse trecho do conto pode ter ajudado você a acreditar em tudo que eu descrevi, colaborando com a sua imersão. Este é o conto Balcão dos Sonhos, mas apenas uma parte dele. Ele completo está disponível no formato e-book no post desse podcast, e você pode ir lá e fazer download. E se você gostou, quem sabe eu não faço um episódio inteiro sonorizado com músicas da época como algo especial. Seria bem imersivo, não acha? Imersão nos videogames pode ser algo complicado de se definir. Na verdade, pode ser uma dor de cabeça decidir o que faz você imergir num jogo e fazer a moldura da sua TV desaparecer, sem falar que se você estiver muito focado, você esquece até que está segurando um joystick. Pode ser a sensação de ser transportado para uma vila cheia de animais, onde você colhe frutas, coleciona móveis, troca papéis de carta e descobre fósseis, caça insetos, curte uma pescaria no final do dia, enquanto junta dinheiro para pagar a reforma da sua casa. Pode ser a imersão de encaixar peças de 4 partes em um jogo russo e perceber que a sua vista projeta micro alucinações quando você vê espaço que tais peças podem entrar. No caso é o efeito Tetris, tá, gente? É uma síndrome real que faz a sua vista encaixar os padrões das peças do Tetris nos espaços vazios visuais. Ou seja, você vê um pedaço que encaixa aquela peça S, uma peça mais torta e etc, etc. Que você joga muito Tetris, isso acontece, tá? Ela tá ligada diretamente à imersão de jogar o puzzle criado pelo Alexei Pajitnov. Perdão pelo erro, mas Alexei Pajitnov. Eu espero ter acertado. Ou quem sabe imersão é viver uma vida de batalhas na Grécia Antiga, ou um cowboy num mundo ultra realista e tão detalhado, ou simplesmente aquela sensação de não ver o tempo passar. Todos nós temos uma história dessas. A minha primeira de não ver o tempo passar, eu lembro de ver o sol nascer na janela do escritório da minha casa. O escritório era só um cômodo extra, tá? Quando tentava fechar a campanha do Dragon Force no Saturno. Ok, são exemplos bem diferentes de cada um dos jogos e plataformas. Mas pode ser algo mais. Que frase estranha. Do que será que estamos falando quando o assunto é imersão? Porque pequenos defeitos podem quebrar essa magia para alguns de nós. Eu resolvi montar essa pauta depois do áudio enviado pelo Luan Toigo. Vamos dar uma ouvida. Oi, Vaca, tudo bem? Como é que tá? Aqui é o Luan. Acabei de escutar o podcast sobre o que define um bom jogo e pra mim eu tenho uma definição perfeita do que define um bom jogo, atual pelo menos. Um bom jogo é aquele que o problema dele é te lembrar que ele é um jogo. Por exemplo, Batman Arkham Asylum.
quando você tá lutando um enxame de inimigos, por assim dizer, né? E daqui a pouco você aperta triângulo, aperta Y, e ele desliza a tela inteira pra acertar aquele inimigo que ia acertar ele, e pode ser que nem ia acertar, mas ele deslizou a tela inteira do mesmo jeito. Ou no GTA, quando você tá... GTA V, pelo menos. Quando você tá com o carro com as duas portas bloqueadas e ele se teleporta pra dentro do carro. Obrigado. O que o Luan fala aqui está muito alinhado com o vídeo do Grumpout em que essa pauta foi baseada. Eu vou tentar descrever alguns pontos, mas com exemplos nossos, pessoais nossos. O nosso cérebro sabe que não estamos realmente dentro daquele mundo. Indiferente do jogo ser fotorrealista ou você tá simplesmente controlando um pedaço de carne quicando em paredes, fugindo de serras rotativas enquanto deixa ensanguentado tudo por onde você passa e quica. Como o vídeo do Grumpout diz, nosso cérebro sabe que estamos encarando um retângulo que emite luz e cor. E sabe também que o nosso senso de preservação nos faria fugir de um perigo iminente e não ir em direção dele atrás de um confronto. O que eu quero dizer é o seguinte, mais ou menos. Se um jogo fosse 100% imersivo, apenas uma minúscula porcentagem dos gamers continuaria a jogar Resident Evil depois do primeiro susto. Quem dirá do primeiro zumbi? Imagina jogar Dark Souls. Ah, é claro, o vídeo do Grumpout estará na área de referências do podcast no site da cidadegamer.com.br. A ideia do Pause pro Café é levantar questões, gerar diálogos, entender como algo funciona com base 100% pessoal. Então é uma imersão em nossas opiniões. Como isso se reflete em estudos, textos, análises, vídeos e outros materiais que avaliam de forma mais técnica um assunto qualquer da indústria de games. Ok, vocês entenderam. Então a gente pega assuntos abordados de maneira mais séria e tratam de uma maneira pessoal, e eu tento guiar vocês pela minha linha de pensamento e torço para vocês compartilharem, entenderem ou inclusive discordarem de mim. Então, deixa eu perguntar. Você acredita que quanto mais realista o jogo, mais imersivo ele é? Mais você se relaciona com as sensações que passamos quando assumimos o controle de um protagonista? Se você respondeu sim, você está errado. Claro, a devastação de um mundo como o de Gears of War ou a sensação de velocidade passada em um Forza tem uma imersão auxiliada por todo o visual do jogo. Mas isso não é a razão pela qual você está imerso. Isso é um fator que, somado a outros, faz você entender que vive aquilo no momento que joga. Um questionamento que eu tenho é: se precisa para ser imersivo um jogo ser realista, como você explica o microinfarto que a gente sente em um jogo de plataforma nada realista quando o nosso personagem quase cai do buraco? Ou sentimos a derrota de quando a gente erra aquele milissegundo de acertar um especial no The King of Fighters, por exemplo? Ou como você explica os sustos em Resident Evil 1 lá do PlayStation e Saturno? A tensão do Silent Hill 2 no Play 2? Ou a sensação de desespero em cada momento do Fatal Frame, em cada versão do jogo do PlayStation 2 e assim por diante? Nenhum deles eram extremamente bonitos, mas a gente comprava e era bem imersivo. O problema não está em você acreditar que os gráficos e o som realista aumentam a imersão. É pensar que esses são os fatores obrigatórios para isso. Isso a gente chama da falácia da imersão. No livro, que o título em inglês é Rules of Play, com a tradução livre de Regras para Jogar ou Regras de Jogar, os autores Katie Sellen e Eric Zimmerman dizem em Perdoe-me a tradução livre: a falácia da imersão é a ideia de que o prazer de uma experiência de mídia vem da habilidade da mesma em sensualmente transportar o participante para uma realidade simulada ilusória. Olha, isso não descarta o fato que a nossa realidade gamer mudou. A gente não controla o mesmo Mario de antes.
com seu bigode composto por 4 pixels. Hoje, cada pelo do seu bigode pode ser modelado. Ou o Scorpion, que no primeiro Mortal Kombat era fotorrealista, porque eram fotos digitalizadas e digitalizados. Ele usava um colete de almofada amarelo e hoje ele parece, sei lá, um ninja vindo do inferno. Ironicamente é o que o Scorpion é, né? Um ninja vindo do inferno. Tá, agora falando de ficção científica, se não fosse o holodeck do Star Trek, todo esse caminho que começamos a explorar agora com as jogatinas do VR, da realidade virtual, jamais seria possível, porque deu a ideia, o start. E conseguimos talvez a maior imersão de todas. Eu vou contar algo bem bobo sobre VR, mas se vocês já têm o PlayStation VR, o Oculus Rift ou qualquer outra plataforma, vocês entendem e vão ver como a minha experiência é básica. Mas serve para ilustrar algumas coisas aqui. A minha primeira experiência com VR foi com Minecraft. Foi numa BGS há muitos anos atrás. Um jogo que eu não tenho uma afinidade nenhuma e que sabemos muito bem como é que é o seu visual. Ele é simplificado para melhorar a facilidade de criação. Por isso é um jogo bem-vindo a quase todas as plataformas que existem. Estava eu, mesmo numa feira de games, completamente entediado, brincando com o jogo no VR. Quando olhei para baixo, comecei a cavar. Naquele momento, a pedra debaixo de mim começava a rachar e em segundos o meu personagem descia à altura de um bloco porque aquela pedra tinha se quebrado. Na minha visão, aquilo foi muito real. Eu caí um bloco de altura. Foi similar à sensação de errar um degrau na hora de descer. Eu realmente achei que eu ia cair. Eu tava jogando Minecraft, gente. E eu tava jogando com um controle de 360, sem nenhum controle especial que dá ainda mais imersão. E ainda assim, eu senti que caía. Então, antes que alguém diga que foi sugado por um jogo realista, a gente não pode esquecer que se entregar para a mídia de games é tão precioso quanto falar dela. Por maior que seja a Grécia do Assassin's Creed, ainda vão existir pessoas que, depois desse jogo, vão jogar os seus Animal Crossings, Stardew Valleys, ou até mesmo se perder por uma semana para montar uma montanha-russa no Minecraft. Um ponto muito importante é a nossa escolha. Não escolhemos um jogo por ele ser imersivo. Na verdade, muitas vezes nem sabemos disso. Eu já mencionei o Dynasty Warriors uma vez aqui no nosso programa, e sei que suas franquias não são mega imersivas, e que muitas vezes, como eu falei, jogava ouvindo o podcast para distrair e ficar só no modo automático do jogo. Não que o jogo tenha um modo automático, e eu ficava automaticamente batendo. Se a gente não sabe qual é o fator imersivo, não deixamos de comprar. Às vezes queremos nos distrair ou quem sabe nos surpreender com um jogo que vai nos levar direto para dentro dele. Então, o fator imersão não é muito decisivo na embalagem do produto, mas talvez você tenha ouvido um influenciador, um formador de opinião, um youtuber, um podcaster que está enquadrado nas duas primeiras categorias, descrevendo um jogo com tais qualidades imersivas. Resta a você saber como vai adentrar nesse mundo. E a opinião de 2.000 youtubers, podcasters, jornalistas e amigos não são garantias da sua imersão. Afinal de contas, não é para todos trabalhar para pagar o Tom Nook, né? O que eu quero dizer é que nenhum discurso pode tirar o que te faz imergir em um universo tão rico. Ele é parte de você. E por isso essa mídia é tão única e não pode ser superada por nada. Seja no salvamento de uma princesa ou de um deus da guerra cansado batendo em criaturas nórdicas. Seja o que for e onde for, só precisamos jogar. Este é o Pause pro Café, o podcast que você consegue ouvir na sua pausa pro café e que eu gravo na minha. Esse tema é muito amplo para o tamanho e formato do nosso programa. Por isso, caso você tenha gostado desse tema e queira uma parte 2 falando mais de imersão, você pode mandar um áudio para o usuário @vivaco no Telegram ou até mesmo mandar a sua opinião usando a hashtag CidadeGamer no Twitter.
Eu sou o Prefeito Viváqua e um abraço pixelado para vocês.